Começa agora. Plantão do Evangelho no Lar. Viralizando o amor e a solidariedade. Olá, boa noite. Hoje, dia 30 de julho, agora 18 horas, né? É uma alegria enorme chegar na sua casa com esse plantão do Evangelho no Lar, viralizando o amor e a solidariedade, né? Nós vamos pedindo licença aí para entrar. Está no seu escritório, nós pedimos licença para entrar. No seu carro, a mesma coisa, tem um banco aí ao lado, tá na sua casa, dá licença, a gente vai entrando com essa mensagem amiga que é do Evangelho segundo o Espiritismo, terceira obra do nosso querido e amado Allan Kardec, né? Nós começamos outro dia a estudar de forma sistemática o Evangelho, do começo, ou melhor, desde o prefácio, né, passando por toda a obra até o fim, e já estamos no capítulo 1º, no item 8, Aliança da Ciência e da Religião. Então já vai separando aí o teu Evangelho, vai abrindo lá no item 8 do capítulo 1, Eu não vim destruir a lei, e hoje nós vamos estudar aqui Aliança da Ciência e da Religião. E quem está conosco nesse estudo gostoso de hoje à noite é o nosso querido Marco Milani. Boa noite, Marco. Eu acho que deve... Deixa eu abrir o microfone primeiro, né? Senão ninguém me escuta. Oi, Marco. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Ok. Primeiro, deixa eu dar uma boa noite para você, grande amigo André, aos amigos também que estão nos assistindo nesse momento. É uma grande satisfação estar aqui, voltar aqui, né, para participar dessa atividade que eu acho que ela é muito interessante, muito produtiva e harmoniza, né, não somente a nós que estamos aqui, mas a todos que participam também desses momentos. É isso aí, Marco. A nossa casa fica um pouquinho mais iluminada, né? Agora você imagina, vou matar você de inveja, imagina a minha. E todo dia das 18 às 18h45, né? Até o cachorro tá com um semblante diferente em casa, sabe? Eu tô notando ele mais tranquilo, mais sereno. Faz sentido. Eu não tenho esse privilégio. Vou pensar nesse ponto. E eu tenho uma gata também, para ver se ela ficar mais calma. Muito bem. E nós vamos, então, como sempre fazemos nesse nosso programa aqui, começar com uma prece, né? E você podia fazer essa prece por nós, Marco? Claro, com prazer. Então, nesses momentos, felizes por estarmos aqui, ainda que à distância, mas unidos por pensamentos e sentimentos, nós vamos agradecendo a Jesus, nosso irmão maior, pela oportunidade de estarmos participando, promovendo esta atividade em seu nome, e que possamos, com as nossas reflexões de hoje, contribuir com todos aqueles que, de alguma maneira, necessitam, gostariam de ter uma palavra de amor, de carinho, contribuindo para a nossa própria harmonia. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus. Então você que chegou agora, como nós estávamos dizendo, Aliança da Ciência e da Religião, capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos estudar o item 8. E para nós é uma alegria enorme a sua participação, né? Então, por favor, estude conosco, né? Evangelho nas mãos, não tem o livro? Acha na internet, é uma obra de domínio público, se bem que tem a questão da tradução, mas enfim, tem bastante na internet, então é uma obra que você acha com tranquilidade, e aí você vai lendo e acompanhando junto com a gente, e às vezes você alcança coisas, informações, né, que estão nas entrelinhas do Evangelho, que eu e o Marco não alcançamos aqui. Então você, por favor, divida conosco. Como é que você faz isso? 11 24 57 50 11, né? 11 24 57 50 11. A nossa querida Margarete está lá pronta para receber a sua participação e passar aqui para a gente. Se você quiser participar através do WhatsApp, 11 99643 3827, você pode enviar tanto mensagem de áudio como de texto. 11 99643 3827. Outra maneira que você tem de participar desse programa é através do facebook.com/TV Mundo Maior. facebook.com/TV Mundo Maior. Você vai acessar, você vai ver a janelinha desse programa aqui ali aberto, aí você clica, na lateral já vai aparecer a possibilidade de você interagir conosco aqui. E, como disse, aquilo que nos deixa muito felizes, afinal de contas, estamos todos aqui
estudando o Evangelho do Nosso Senhor, juntos, conectados, então nada como participarmos dessa oportunidade que nos é ofertada, né? Já tem bastante gente aqui, viu, Marcos, que está acompanhando por intermédio do facebook.com/TV Mundo Maior. Aqui, vamos falar de alguns dos nossos queridos irmãos que estão conosco. O Bruno Graff, Luiz Eugênio Lico, Wilson Rodrigues Júnior, Inês Timóteo, Mário Brites, Roberta Lima, Diana Assis, que é de Caicó, no Rio Grande do Norte, Miriam Heisman, de Mogi das Cruzes, Custódio Conrado, de Natal, Isabel Guardiano, Ronaldo Silva, de Serra, no Espírito Santo, Conceição Dias e mais um monte de gente boa que nos dá alegria desse estudo em conjunto aqui. Meu cachorro também está querendo participar do Evangelho, rapaz. Fica calminho aqui, daqui a pouco a gente brinca. Bom, então vamos lá, começando mais sem delongas, a ler o nosso trecho de hoje aqui, A Ciência e a Religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis, o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade. Porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. Tudo é de Deus, né, Marco? Tudo, absolutamente tudo é de Deus. A fé é de Deus, a ciência é de Deus, a matéria é de Deus, né? O multiverso, o universo, tudo é de Deus, né? Nós somos de Deus, né? Nós fomos criados por Deus, e eu acho que o grande mérito, né, André, é a nossa busca para nos conhecermos e também conhecer a realidade onde nós vivemos, e eu acho que está aí justamente esse item em particular vai nos promover, ou pelo menos nos oferecer condições de refletir um pouco mais sobre essa condição. É um item muito bom, comentei com você antes da nossa abertura aqui. Eu, particularmente, tenho um apreço muito grande por esse item e recomendo aos nossos amigos internautas que leiam com atenção, porque tem muita coisa boa aí para ser explorada. E é interessantíssimo a capacidade que os espíritos têm de, muitas vezes, dizer muitas coisas em poucas linhas, né? Porque não se trata de um texto longo, né? O item 8 não é necessariamente um dos trechos mais longos do Evangelho, está muito distante disso, né? E, ao mesmo tempo, ele é de uma riqueza, né, de informações. Eu sempre me surpreendo com isso, Marco, com essa capacidade que a espiritualidade tem de, às vezes, dizer muito e de forma muito profunda e de forma muito concisa. Exato. E uma coisa bem interessante, André, é que quando a gente começa a perceber que as obras de Kardec, elas estão interligadas e se reforçam, a gente começa a perceber a grandiosidade, a sintonia que esses ensinamentos possuem. Vou dar um exemplo, esse trecho que você leu, né, que a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência, para o nosso ouvinte, né, para aqueles que estiverem nos assistindo agora, se pegarem o livro A Gênese, e lerem logo no começo dela, na contracapa, tá? A Gênese lá, né, tem uma frase que eu vou tomar a liberdade de ler só para a gente ver como está conectado. A ciência é chamada a explicar a Gênese segundo as leis da natureza. Deus prova sua grandeza e seu poder pela imutabilidade de suas leis e não por sua suspensão, que é o que você acabou de ler aqui. E para Deus, o passado e o futuro são o presente. E eu destaco exatamente isso. A ciência, ela é convidada a descobrir a realidade que nós temos, ou seja, pelas leis da natureza, que já traz o componente espiritual. Ou seja, a ciência evolui e ela vai entrar em elementos que estavam restritos à religião. Então veja como é interessante esse item para fazer essa mescla e essa evolução da ciência, que vai deixar de ficar só na matéria e vai entrar na realidade espiritual, e a própria religião, que também tem a necessidade de compreender as próprias leis materiais e as características dessa realidade. E é interessante, né, meu querido Marco, que infelizmente até hoje, né, salvo alguns poucos exceções, né, são mundos que preferiram caminhar muito à parte.
né? E ainda hoje eu percebo que há bastante, eu não sei se você tem essa visão também, mas eu percebo que ainda há um equívoco muito grande de ambos os lados, né? O religioso, por exemplo, o religioso muitas vezes ele acaba depositando no espiritual mais do que ele deveria depositar. Eu vou citar um exemplo. Um amigo, uma ocasião, estava com ele, né? E aí ele foi me dar uma carona, o outro chegou... não, ele foi me dar uma carona e falou, rapaz, mas a minha carteira de habilitação está vencida, né? Aí passou alguém do lado e falou, então é melhor você não ir não, hein, porque tá tendo blitz aí, coisa e tal. Ele parou, pensou, falou, não, mas a espiritualidade ajuda. Eu ainda brinquei, a espiritualidade ajuda. Ajudou através dessa criatura que passou e falou que você não pode dirigir com a carteira de habilitação. E ao mesmo tempo, o mundo científico também, né? Ele também, muitas vezes, está olhando para o seu próprio umbigo e deixa de perceber que um e outro se complementam e não se excluem, né? Exatamente. E se a gente for ver na história, né, André, o porquê, até tem uma explicação que a gente consegue visualizar se olhar o todo, né? Assim, de uma época muito mais da Idade Média, por exemplo, né? Quem ditava as regras da realidade era a igreja. A igreja detinha o conhecimento para falar o que era ou não verdade. E depois, com a Revolução Científica, né, principalmente depois do século XVII, a gente vê que o método científico passa a fazer parte desse descobrimento, dessa verdade, né, onde nós estamos inseridos, como se fosse um pêndulo, uma reação bastante... De um lado era só a religião que podia falar o que era verdade, e aí vem uma onda contrapondo essa visão um tanto mágica e mística e supersticiosa, né, sem fundamentos, que põe o método científico e vai para o extremo também, que nós sabemos que havia radicais que só aceitavam o que o empirismo determinava e desconsiderava as realidades invisíveis ou que não poderiam comprovar-se fisicamente. Então, esses movimentos que a gente tem de pensamentos, eles não são equilibrados, eles estão caminhando para o equilíbrio, e é justamente o que esse item procura fazer, o equilíbrio entre a religião, com o seu conhecimento da realidade espiritual, e a ciência, com a comprovação e a produção de conhecimento por um método racional. É isso mesmo. Vamos lá seguir aqui, fazendo a menção de alguns queridos irmãos e irmãs que estão participando aqui conosco. Né, já chegou bastante o WhatsApp. Boa noite a todos os amigos. Aqui a Marlene Dibi e o José Dibi, aguardando o plantão do Evangelho que assistimos todos os dias. Agradeço a Fel e a todos os participantes pelos belos ensinamentos. Deus abençoe. Ela está falando lá de Iberaba, que fica um pouquinho antes de Berlândia, né, mais ou menos uns 80, 90 quilômetros antes, né? Boa noite, bem-vindos, benditos. Quem nos chama de benditos, olha como ela é gentil, né? Todos nós somos, né? É a nossa querida Lúcia Vasconcelos, de Natal, no Rio Grande do Norte. Quem está conosco também, manda o seu WhatsApp aqui, Elisvan Lopes. Boa noite, estou aqui na cidade de Vila Propício, interior de Goiás, aprendendo cada dia mais com vocês. Gratidão, aprendemos juntos, Elisvan, né? Ângela Freitas, de Mundo Novo, na Bahia. Elza e Isis, as jovens de Uberaba, ligadinhas aqui na nossa programação. Jesus seja sempre presente. Quem nos traz essa mensagem é o Ademilton de Rubim, em Minas Gerais. E também o Ademilton diz aqui pra gente: acho que só o fanatismo separa cientistas e religiosos, porque desde que Kardec codificou a doutrina espírita, ciência e religião se completam. Ciência é a fé do conhecimento. Religião é o conhecimento da fé. Sim, né? Na verdade, elas sempre tiveram ligadas, né, Marco? São as convenções humanas, né, e que não compreendem essa ligação, que fizeram essa separação dos dois mundos, né? E é interessante, André, porque não só Kardec apresenta essa relação, né, de harmonia entre ciência e religião, mas outros pensadores também tiveram essa mesma proposta, mas eu vou citar um pouco mais recente, que já desencarnou não faz muito tempo, mas todo mundo conhece, que é o Albert Einstein, né, o físico, né? Ele tem uma frase muito boa, que está muito próxima ao que Kardec disse também. O Kardec diz o seguinte, que ciência e religião caminham lado a lado e que uma dá suporte para a outra no seu processo de desenvolvimento.
Tanto é que o espiritismo, no seu dinamismo, precisaria da ciência para se desenvolver. E o Einstein tem uma frase que é muito interessante, que ele fala o seguinte: a ciência sem religião é manca, e a religião sem ciência é cega. Ou seja, a gente percebe que essa conexão entre esses conhecimentos, eles devem ser feitos, mas, como disse o nosso amigo, né, o fanatismo, às vezes até a estreiteza de visão, impede que os horizontes sejam ampliados e se consiga visualizar essa inter-relação natural, porque, como o André deu no começo, né, se elas se contradissessem, uma estaria certa e outra errada, mas não, as duas vêm da mesma fonte, só que a produção e a interpretação da realidade, ela difere conforme o método que nós estamos nos servindo. Muito interessante essas relações. Sim, e é interessante, né, Marco, que eu já vi muita matéria, muito editorial, que de uma certa forma defende um certo materialismo ateísta, para Einstein. Mas é muito ao contrário disso, né? O que a gente percebe que estes grandes gênios, a relação e a fé que eles têm com o Deus e com o divino é muito diferente da fé que uma boa parte da população terrena, que ainda é um pouco limitada na sua compreensão de mundo, tem. Então é deste Deus e desta religião que está muito mais próxima, talvez, da Idade Média, ou pelo menos ligado, né, com muitos dos conceitos da Idade Média, porque a gente vê nas obras desses caras, Einstein, por exemplo, tem uma, eu não me lembro a frase exata, mas eu me lembro o contexto, que quando um problema para ele parece de difícil solução, que ele para e tira um cochilinho, né? E aí, voilá, aparece a mensagem. Poxa, isso aí é mais próximo da mediunidade e intuição é impossível, né? E certamente ele era bem assistido, né? Porque, obviamente, ele tinha uma conexão espiritual, né? As companhias espirituais o ajudavam, e por mérito dele também. Ninguém tem uma companhia espiritual que nos auxilia sem merecimento, né? Algumas pessoas acham, André, que pelo fato de nós termos um pouco mais de conhecimento da realidade espiritual, automaticamente os espíritos são obrigados ou vêm nos ajudar. Não, é uma questão de sintonia, né? Mesmo a pessoa não acreditando ou tendo visões diferentes de mundo, se ela é uma pessoa boa, se ela se esforça, se ela tem pelo menos a orientação para dentro de si de um aspecto ético, que quer contribuir para melhorar a humanidade, ela vai contar com companhias espirituais boas, e aí independe se ela está na ciência ou na religião como prioridade. A gente sabe, temos colegas ateus com muito boa vontade de trabalho, e tem pessoas que usam o rótulo religioso e cometem barbaridades, né? Então, não é o fato do rótulo, são os atos, o que nós fazemos, né? Mas o espírita em si, dentro desse capítulo que você está estudando muito bem, né, como terceira revelação, ele agrega, ele soma, ele desenvolve a mensagem que Jesus já nos trouxe como segunda revelação, e a gente consegue compreender, aí sim, os tópicos que fazem sentido com a ciência, permitindo que nós compreendamos esse universo onde nós estamos inseridos, e aí eu coloco matéria e espírito, que são as leis da natureza, que é o convite que está lá na capa, né, da Gênese, inclusive, para a ciência, ela é convidada a descobrir as leis da natureza. Todos nós somos convidados para não só descobrir leis da natureza, como a sermos pessoas de bem. Cabe a nós fazermos isso, né? É isso aí. Bom, vamos ler mais um trechinho aqui do Evangelho. Vamos lá. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo de um lado e de outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. Essa última palavra, intolerância, eu acho que ela mata a pau a coisa, né? Que é exatamente o que está acontecendo nas ciências políticas, vai por assim dizer, desse momento que nós estamos vivendo, né? Onde tudo que eu penso é o que é bom e é o que serve, e tudo que o outro pensa não presta e não serve. E aí nós, na nossa burrice, na nossa teimosia, no nosso orgulho e na nossa vaidade, a gente deixa de dar atenção para o que o outro está dizendo, que às vezes pode nos auxiliar demais da conta na compreensão
de nós desse mundo, de onde viemos, para onde vamos e como que este universo nos envolve. Questão fundamental que você coloca, André, até porque vai plenamente em concordância, está de acordo com o que o Espiritismo prega, que é a liberdade de pensar, liberdade de consciência, e quando nós queremos tolher o direito do outro em pensar, em ter escolhas, né? Principalmente em como transformar uma sociedade melhor, porque não tem um caminho, tem alguns caminhos que a pessoa pode pensar em escolher ou não. O problema é quando é o que você comentou, quer ter o monopólio das virtudes, só ela tem aquilo que seria bom. Quem não pensa igual seria alguém que está equivocado, que não tem uma boa visão do mundo, e muitas vezes age-se de maneira intolerante, né, como é a frase que está aqui, desrespeitando o livre-arbítrio do próximo. Por isso que o Espiritismo, ele abraça pessoas que têm visões diferentes de mundo, no sentido de transformar uma sociedade melhor, sem querer impor a convicção pessoal como se fosse o único caminho para se desenvolver e crescer. E aí vem mais uma vez essa questão da fé raciocinada. Nós sabemos que estamos aprendendo, e ai daquele que acha que conhece ou sabe tudo, né? Essa pessoa, infelizmente, também se equivoca dentro dessa questão natural, né, do crescimento. Afinal, André, ninguém reencarna nesse planeta à toa, né? Nós estamos num mundo de expiações e provas, não é porque nós somos bonzinhos ou somos já sábios, né? Nós estamos engatinhando em muitos aspectos, mas nos esforçando para isso. E o respeito ao próximo é fundamental. E é isso que Jesus nos diz quando nos coloca como parâmetro para amar, né? Vamos amar o outro, vamos respeitar o outro como gostaríamos de ser amados e respeitados. Essa é a grande mensagem, é o padrão de ouro, né, que nós teríamos para o nosso diálogo. E a ciência, igualmente, quer ser respeitada, os pesquisadores, no caso, aprenda a respeitar também diferentes pontos de vista. E sabe, André, que dentro do mundo acadêmico, você também vivencia isso, existem grupos de pesquisas, são todos pesquisadores, são todos cientistas, mas com o mesmo objeto de estudo, mas com perspectivas diferentes, com posições antagônicas. Então não existe também um pensamento que a ciência é única. Não, nós temos cientistas que têm esta visão e cientistas que têm outra visão. E aí, quanto mais espiritualizada for essa proposta de descobrimento da realidade, mais próximos nós conseguiremos unir estas duas dimensões, que na verdade é uma só, que a realidade é uma só. É o caminho que nós vamos abarcando essa realidade que vai variando conforme o método de conhecimento. Recentemente, né, uma das figuras aí do Ministério soltou uma frase que chocou um pouco as criaturas a respeito do criacionismo, né? Enfim, isso apareceu em tudo quanto é lugar e saiu uma grande discussão, e naquela ocasião eu me dei conta como a doutrina dos espíritos já resolveu isso há muito tempo, né? E talvez, né, com todo respeito às outras todas são maravilhosas, a melhor religião é aquela que faz você uma pessoa melhor, né? Mas eu acho que é a única que consegue fazer a junção do criacionismo com o evolucionismo, né? Porque Darwin está certo, né? Só que Deus foi que criou tudo. Então um não exclui o outro a partir dessa visão, dessa possibilidade de junção das duas áreas. É o ponto de partida, na verdade, que é a discussão, né? Alguns que partem da ideia religiosa, pura e simplesmente, de que Deus criou já tudo pronto, e não consideram o processo evolutivo da matéria, né, e da própria gênese espiritual, vai encontrar dificuldade mesmo, e aí encontramos essa situação, né, André, do radicalismo, né, que defendem a letra como está uma fonte de informação, aceitam, né, a Bíblia como fonte de informação única e literal, e aqueles que estão diante dos fatos, né, que comprovam, por exemplo, a arqueologia, ao descobrir fósseis, né, de centenas de milhares de anos, nós não podemos achar que, segundo a explicação criacionista mais limitada em termos de criação, Deus criou já os fósseis. Não, na verdade, existe, isso que você coloca, né, conhecer a origem do processo evolutivo,
todos nós criados por Deus, e aí é esse o sentido que o André está destacando muito bem, todos nós fomos criados por Deus, né? A origem é única. O problema é entender o ponto de partida, que daí você vai ter diferentes teorias para justificar essa relação. E no caso da ciência com a religião, de novo, esse item é fantástico, permite-nos esclarecer com ponderação, com respeito, sem querer ter exclusivismo, como aqui é colocado, né? Como única fonte de verdade, para chegarmos nos fatos daquilo que a lógica também nos diz, que poderia ser condizente, né? Então é muito importante essas reflexões e muito boa a sua lembrança dessa questão dos termos que na ciência se costuma usar, e alguns tentam justificar das mais diferentes formas, mas que não encontram respaldo também nos fatos, né? Que aí nós precisamos ter o conhecimento da matéria no seu sentido mais estrito do empirismo, né? É isso aí. Bom, vamos continuar então lendo mais um trecho do Evangelho. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, o que estará de acordo com a razão, já se lhe não podendo mais opor a irresistível lógica dos fatos. Uma coisa que me chamou a atenção nesse trecho aqui foi quando ele fala de que foi intencional a coisa, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes, né? E aí a gente começa a ver a maestria do Cristo e da espiritualidade amiga em todo esse processo até possibilitar a junção da ciência com a religião. Porque a gente sabe do grande atraso, por exemplo, que a religião trouxe, por exemplo, a medicina. Durante muitos e muitos anos, os estudantes, né, da arte, da medicina, não podiam examinar corpos, porque a igreja proibia. Então, assim, ninguém sabia o fígado, o rim, não sabia o que tinha ali dentro, né? E isso atrapalhou bastante. E aí vem uma série de movimentos filosóficos que propõem esse afastamento, o positivismo, o racionalismo, o iluminismo, né? E chega a Darwin, praticamente concomitante a Kardec, né? E aí sim o tempo estava certo. Teve a reforma protestante no meio disso, que também foi extremamente importante para diminuir este fanatismo que existia, né? E aí agora sim o processo foi de afastamento, agora o processo é de junção novamente, né? E ele diz isso aqui, né? Em que o véu intencionalmente lançado, né? Ou seja, tudo está na direção do divino, né? Aquilo que a gente estava conversando, né? Quase aquele movimento pendular, né? Uma hora a tensão está para cá e as forças contrárias levam para lá, mas a gente vai equilibrando essa relação até nós termos um bom termo. É normal ter esses contrastes. E você lembra muito bem, André, essa questão do avanço no conhecimento mediante as ideias supersticiosas e religiosas que impedem um aprofundamento. Tem um livro que não é espírita, mas eu posso recomendar como bastante interessante. Em português se chama O Físico, né? Que conta a história justamente de uma pessoa na Idade Média que, na época, quem cuidava das questões médicas e de saúde era o barbeiro, né? Barbeiro, Então, conta a história de quem quiser depois pode ler o livro, de um rapaz que se interessa por uma situação, inclusive, que a mãe dele, ela sofria de dores internas, né? Que seria uma apendicite, e não pôde ser salva, e ele procura descobrir o que é, e a história é muito interessante, que ele vai em diferentes fontes de conhecimento, de saber, e acontece o que você falou,
vários lugares não podia se abrir corpos porque profanava-se, né, a criação divina. E essa ideia, ela é representada nesse livro, que é bem interessante, mas ele, contrariando a superstição, ele consegue explorar, né, abrir corpos e tal, e ele consegue descrever, desenhar, né, internamente o organismo, e deu um grande avanço depois para a própria medicina. Então, eu achei bem interessante sua fala, porque permite essas relações, e no nosso estudo tem tudo a ver, porque nós temos também que quebrar preconceitos, né? Nós temos que tirar preconceitos do passado que impediam o livre pensar, no sentido de buscar conhecimento sem ferir, claro, convicções ou crenças, né? A gente tem que respeitar convicções ou crenças, mas nós também temos a liberdade de procurar avançar, e a ciência e a religião unidas, elas permitem essa relação. É como diz o Evangelho, é não lançar anátemas, né? Vamos lá. Ó, a nossa querida Graça, de Mato Grosso, manda um abraço aqui. De Mineiros, em Goiás, o nosso querido Lozeni Feroldi de Clemente. Eu não sei se é querido ou se é querida, né? Porque é um nome que serve tanto para moços quanto para moças, né? Mas, de qualquer forma, nossa gratidão pela sua participação aqui. Está dizendo aqui de Goiás, assistindo vocês sempre, né? Coisa boa. Manda um beijo aí para todo mundo de Mineiros, que não fica em Minas. Mineiros fica em Goiás. Tá? E agora eu vou matar um monte de gente. Prepara todo mundo aí e vê se não baba, né? Porque eu, quando li essa mensagem aqui, eu pensei em um café quentinho e um pão de queijo e depois um doce de leite. Olha aqui, ó. Boa noite. Meu esposo, João Bosco, não perde o programa Plantão do Evangelho. Moramos na fazenda Taperão, município de Uberlândia. Me chamo Claudilene. Amamos o programa. Manda um abraço para nós aqui na roça. Olha, considerem-se devidamente abraçados, né? E toma um cafezinho, come um pãozinho de queijo por nós aí, porque quando você falou de Uberlândia e da roça, no mesmo instante eu pensei nisso. Senti até o cheiro do pão de queijo e do café. Alegria enorme, um grande abraço para vocês, obrigado por estarem conosco aí, né? No nosso querido Facebook, tem bastante gente boa participando, a Vera Lúcia Taídes, ela que é de Vila Velha, Antônio Luiz Souza, Lia Márcia Carvalho, Carlos Lima, Eliette Miranda, Carlos Tanimura, Carlos Brasiel, que é do sul de Minas Gerais, Conceição Dias, Ana Maria, que é de Belo Horizonte, Minas Gerais, Eliette Miranda, Carmen Flores, Guedes Júnior e mais um monte de gente boa. Infelizmente não dá para dizer o nome de todo mundo, mas considerem-se todos aqui reconhecidos por nós, mais do que reconhecidos por nós, abraçados por nós aqui, por mim, pelo Marco e por toda a equipe da TV Mundo Maior, da Rede Boa Nova de Rádio, da Fundação Espírita André Luiz. Vamos ler mais um trechinho aqui do Evangelho. A ciência e a religião não puderam, até hoje, entender-se, porque encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Faltava com que encher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. São leis imutáveis quanto às que regem o universo dos astros e a existência dos seres. Uma vez comprovadas pela experiência essas relações, nova luz se fez. A fé dirigiu-se à razão. Esta nada encontrou de ilógico na fé. Vencido foi o materialismo. E é importante também lembrarmos, Marco, a quantidade enorme de cientistas e associações de cientistas que estão debruçados justamente propondo essa junção das duas, né? Graçam trabalhos acadêmicos sobre os benefícios na saúde do perdão, de uma prática de espiritualidade. Aqui no Brasil nós temos a Associação Médico-Espírita, né? Outros tantos religiões também têm lá os seus cientistas
que estão presentes quando as discussões são levadas adiante. E às vezes também, não sei se você concorda comigo, Marco, às vezes as pessoas ficam muito belicosas, né? Porque um lado defende uma coisa e o outro lado defende outra, né? Mas isso é uma das melhores coisas que existe. Quando você leva essa discussão do mundo científico com o apoio do mundo religioso, inclusive nas instâncias de poder, né, a coisa funciona. Dá para a gente, por exemplo, dá para o religioso, para o espírita, para o católico, defender o aborto com base na ciência. Com base na ciência. Ou melhor, defender o não aborto, né? Defender a vida. Mas também tem o contrário. Por incrível que pareça, tem. Mas assim, tem muita gente boa trabalhando nisso. E o camarada vai até essas instâncias de frente com a fé raciocinada e apresenta a sua visão. Né? Por isso que o Espiritismo defende a vida em absolutamente todas as instâncias, e isso está intimamente ligado tanto com a ciência quanto com a espiritualidade. E aí você toca na questão central do Espiritismo, que Kardec coloca, né? O Espiritismo é o mais poderoso antagonista do materialismo, né? Então, o grande ponto do Espiritismo é combater mesmo essa visão materialista. E a gente coloca materialista aí no sentido, não no sentido consumista, né? Porque as pessoas confundem materialismo com consumismo, não é isso. Materialista em não acreditar que existe nada mais além da matéria, né? Que não existe alma, espírito, o nome que se dê. Essa visão limitada materialista, que o Espiritismo vem de uma maneira bastante ampla e fundamentada, né, derrubar, acabar com isso, que faz o embate necessário, inclusive da visão histórica, né? Porque quem parte de uma visão histórica materialista não acredita que a pessoa, o ser humano, ele tem uma bagagem espiritual, né? Quem tem uma visão mais materialista acha que ele vai ser produto do meio, aonde ele nasce única e exclusivamente, desconsiderando completamente a sua herança, no caso das reencarnações que nós estamos passando. Então, quando você trata essa questão do materialismo aqui, que faz parte, né, das pessoas ainda muito presas naquilo que só se observa e não se deduz das observações, nós encontramos essa questão da fé. E aí vem a questão da fé cega, que faz com que tanto o radical materialista quanto o radical, vamos dizer, religioso, eles não conseguem dialogar porque não estão abertos a compreender outras visões. E com relação à valorização da vida, eu reforço isso, né, que o Espiritismo, ele, ao combater o materialismo, ele faz a valorização da vida justamente porque compreende o porquê de estarmos aqui, né, da nossa necessidade de estarmos encarnados aqui, que ao impedir a reencarnação, nós estamos prejudicando e agindo contra nós mesmos, nós vamos receber consequências desse processo, né, não só quem apoia ou aquele que promove, mas cada um com a sua intenção. Nós valorizamos dentro da realidade que nós já conhecemos, então nós sabemos que o espírito ele está num processo de aprendizado, né, constante, e faz com que nós tenhamos as encarnações como oportunidade valiosíssima. E atentar contra a vida seria você buscar prejudicar não só o ser naquela situação, mas a si mesmo, né, e contrariar as próprias relações divinas, né, naturais que nós temos. Então é muito bom reforçar que o materialismo ele será vencido, ainda não foi, né? Será vencido na média da humanidade, mas com também a humildade que nós devemos ter de não querer impor nossa posição, mas evidenciar isso dentro da lógica e dos fatos. E essa questão da manutenção da vida, né, a própria ciência já resolveu, né? Porque hoje não há mais os métodos de contracepção. Meu Deus do céu, existe método de contracepção, sei lá, para tudo quanto é tipo e gosto. Então não tem porquê a criatura acabar caindo numa gravidez indesejada. Se acontecer, meu amigo, minha amiga, levante as mãos para o céu e seja feliz, né? Porque isso aí, sem dúvida nenhuma, estava aí nos desígnios do divino, estava no seu caminho, né? E também tem uma coisa, se bobear, também a coisa acontece, está cheio de gente do lado de lá querendo encarnar, né, Marco? Então, assim, não bobeia, faz a sua parte direitinho, planeja as coisas direitinho,
né, porque a coisa caminha. Quando eu li esse trecho aqui do Evangelho, Marco, eu me lembrei de um trecho do Evangelho de Tomé, né, que é um evangelho apócrifo, né, que ele fala sobre a procura, esse trecho do Evangelho de Tomé. Porque eu percebo que a ciência procura a religião. Né? A ciência procura o divino. A ciência quer o divino. Ela só não sabe, muitas vezes, como procurar. E a mesma coisa, o religioso, né? Ele procura o científico, mas também, às vezes, não sabe procurar. E nesse trecho do Evangelho de Tomé, eu acho que Tomé matou a parada, né? Tá aqui, ó. Que aquele que procura não deixe de procurar até que encontre. Quando encontrar, ficará perturbado. Quando estiver perturbado, ficará maravilhado e dominará tudo. E tendo dominado, descansará. Né? Isso está na sentença 2, que é do papiro de Oxirrinco, 65489. O Evangelho de Tomé ele tem uma divisão diferente dos evangelhos canônicos, né? Mas eu vejo que aqui é muito isso, né? Essa necessidade de procura de uma parte e outra para que se dê essa junção e que isso vai ser tão positivo para a raça humana como um todo, né? A verdade é uma só, né? Nós estamos em busca da verdade, né, por diferentes meios, né? Se a gente colocar a filosofia, né, a filosofia não é ciência. A filosofia tem um campo de pensamento que se opõe muitas vezes até à própria questão do empirismo ou do positivismo, enfim. E quando nós trabalhamos a questão da religião, ela é uma questão filosófica, né? Porque a religião trabalha na sua filosofia dentro dos princípios que abraça, como o espiritismo é uma filosofia espiritualista, nesse sentido também, e a gente vê as questões, e aí o diferencial do espiritismo, que é trazer para a reflexão os fatos, a realidade visível, observável, e capaz de produzir conhecimento, ou seja, descobrir, desvendar, né, a nossa realidade, tanto com conhecimento filosófico, mas unindo isso aos fatos, a razão, inclusive, que nos permite ler a nossa realidade. E eu sei, o tempo já daqui a pouco está acabando, mas só um comentário rápido aqui. Antigamente, né, desde a época dos gregos antigos, os gregos clássicos, né, a questão do espírito já era tratada, né, com outros nomes, com outras concepções, né. O próprio Sócrates, né, dizia que tinha um amigo invisível. Gênio, né? Gênio. Meu gênio, né? Exatamente, o gênio. Então, a gente sabe que na história da humanidade sempre tivemos contato com o conhecimento da realidade espiritual. É como interpretar esse conhecimento, essa realidade, como vivenciar isso que nós já sabemos, para o nosso aprimoramento, para o aprimoramento do próximo. Esse é o desafio que nós temos. E ninguém, de novo, né, reencarnar aqui no planeta Terra não é um mar de rosas, né? A gente tem desafios, tem sofrimentos, tem dores, mas cabe a nós enfrentarmos isso sem esmorecer. E principalmente, contando com o conhecimento, a gente consegue ultrapassar barreiras que muitas vezes em encarnações passadas nos prejudicavam, né? Mas nós já estamos mais maduros o suficiente para compreender essa realidade, e aí a responsabilidade é maior também, e claro, as consequências são proporcionais. Você sabe que eu uso uma frase sobre reencarnar no planeta Terra que eu acho sucinta e mata a pau, né? É ruim, mas é bom. Né? Não tem outro caminho de evoluir, né? Para nós que aqui estamos, não tem outro caminho de evoluir. Então, por mais que nós encontramos todas essas dificuldades, é aqui que a gente também vai conseguir a nossa iluminação. Vamos ler aqui o último trechinho do Evangelho. Vamos lá. Mas nisso, como em tudo, há pessoas que ficam atrás, até serem arrastadas pelo movimento geral, que as esmaga, se tentam resistir-lhe, em vez de o acompanharem. É toda uma revolução que neste momento se opera e trabalha os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega a ela sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Fáceis são de prever as consequências. Acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é lei de Deus. E nós estamos vivendo esse momento talvez como nunca vivemos, né, Marco?
porque nós experimentamos aí, à margem de questões partidárias, pelo amor de Deus, gente. Mas, por exemplo, eu me lembro de alguns presidentes aqui, do presidente, primeiro-ministro, né, que fazem porque fazem para tentar destruir o meio ambiente. Mas a coisa não é tão simples. Começa a vir o empresariado, começa a vir a classe política, começa a vir os organismos internacionais. Por mais que a criatura queira, né, a força do progresso, e por mais que ela tenha poder, isso é que é o mais interessante. Por mais que essa criatura tenha poder, nesse instante a ciência cada vez mais ela vem tomando esse espaço que a ela pertence, impedindo que as grandes bobagens, pelo menos as grandes bobagens da humanidade, possam pelo menos ir diminuindo, vai? Essa é a nossa expectativa, né, André? Que a gente consiga, passo a passo, né, num ritmo ainda lento, muitas vezes, mas nos conscientizarmos da responsabilidade que possuímos sob a ótica espiritual também, porque nós vamos deixar um planeta para nós mesmos, né? Então, nós vamos destruir um planeta que nós vamos herdar, porque quando alguém fala assim, não, os seus netos, os seus bisnetos e tal, a pessoa que é egoísta e orgulhosa não está muito preocupada com isso, né? Mas quando a gente fala para a pessoa que ela vai herdar o que ela plantar aqui, ela, pelo menos ela tem um ponto de vista diferenciado, ainda que olhando para o seu benefício, mas pelo menos começa a olhar. E o Espiritismo nos traz isso, e eu destaco a sua fala, é uma revolução moral que nós temos, né? Não é uma questão física ou formatada socialmente, no sentido de construir uma sociedade modelo, ou utópica, ou lúdica, ou fantasiosa, né? Nós vamos passo a passo construindo isso, reformando o indivíduo, transformando a humanidade pela transformação do indivíduo, e não o oposto, oprimindo ou um modelo opressivo para o indivíduo se comportar dessa ou daquela maneira, que Kardec chama de hipócrita, porque no primeiro momento isso eclode e não dá certo, né? Então não é a aparência de bondade ou fraternidade, começando em nós, aquilo que nós acreditamos e queremos pregar para a sociedade, e aí a ciência entra para nos dar fatos, elementos, para comprovar que o caminho pode ser mais para cá ou para lá, mas respeitando a realidade e não fantasiando com utopias impraticáveis. É isso aí, como diria Kardec, né? Os tempos são chegados. Marco, eu vou pedir para você uma grande gentileza, que você faça a prece de encerramento e encerre o programa para a gente, que pintou um problema para resolver aqui. Será uma satisfação, boa sorte aí no problema, pode deixar que eu faço aqui. Tchau, André. Muito bom. Então, nesse momento, né, já de encerramento, porque sempre é bom, sempre gostoso, né, nós temos uma reflexão no Evangelho, e a turma que está assistindo o Evangelho é para isso, né? Não é uma leitura simplesmente formal, né, que a gente lê e acha que isso já resolve. É repensar, é refletir sobre o que estamos lendo. Então, diante dessas oportunidades, né, que nós temos, nós podemos já agora, hoje, né, no Evangelho de hoje, já caminharmos para o nosso encerramento, cada um se ligando àqueles que têm simpatia, pensando no Mestre Jesus, nosso irmão maior, que está sempre conosco, nos auxiliando, nos fortalecendo. Nós vamos agradecendo a Ele por estarmos neste momento com a oportunidade de trocarmos experiências, reflexões, e que possam ser úteis para aplicá-los em nosso dia a dia. Obrigado, Jesus, mais uma vez, e que possamos ser, de alguma maneira, exemplos de sua vontade e de seu amor. Graças a Deus. Muito bom, meus amigos. Boa noite a todos. Foi uma grande satisfação estar aqui com vocês, e deixo agora a cargo, né, da TV Mundo Maior, né, os nossos encerramentos operacionais. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.